Você sabe qual foi o contexto que surgiu a terapia familiar? Foi no pós-Segunda Guerra Mundial. Você imagina que quando terminou a Segunda Guerra Mundial, o mundo, as famílias estavam destruídas. Na verdade, tudo tinha mudado exponencialmente. Os soldados que conseguiram retornar da guerra, eles todos chegaram muito adoecidos, fisicamente, sem braço, sem perna, mas todos emocionalmente destruídos, adoecidos. Então, aqueles homens que voltaram, eles não eram os mesmos aguardados pelas suas mulheres, homens fortes, na maioria das vezes líderes da sua família naquela época, filhos amorosos, filhos que voltaram completamente diferentes àqueles que conseguiram retornar. Então, a terapia familiar, ela surge nesse pós-guerra, onde a família ela muda consideravelmente. E houve uma coisa interessante na época que foi muita coesão familiar. Sabe, assim é como se dissesse, nossa, estamos juntos de novo. Sabe a sensação que nós tivemos agora na pandemia, quando a gente começou a sair, a se encontrar com as pessoas e a gente fez todo o possível para nós fazermos contato com o outro, com os nossos familiares. Multiplique isso por 1 milhão e você vai comigo no pós-Segunda Guerra Mundial, aqueles homens retornando dos trens, chegando daqueles aviões de guerra, depois de tantos corpos, depois de tanta dor. Então a coesão familiar foi algo extraordinário. Mas além da coesão familiar, houve quase que um surto de esquizofrenia infanto-juvenil. Crianças esquizofrênicas. Isso foi percebido principalmente a partir da década de 50. Com pesquisas, aquilo começou a chamar a atenção dos psiquiatras, dos terapeutas de família. Além disso, houve também um aumento da delinquência. Não tinha comida nem dinheiro para todo mundo. Nesse sentido, lá nos Estados Unidos, começou a surgir, eu estou falando especificamente dos Estados Unidos, que foi lá o nascimento da terapia familiar. Então havia muita verba destinada para reconstrução familiar, reconstrução da vida. E lá em Palo Alto, na Califórnia, aparece agora um sociólogo maravilhoso chamado Gregory Bateson. Bateson ele já fazia experimentos, ele já fazia estudos sobre a dinâmica familiar. E foi dado a ele a tarefa de juntar um grupo de pensantes para que eles pudessem desenvolver um método, uma forma de trabalhar e de ajudar na homeostase familiar, na dinâmica familiar. E a homeostase é aquilo que organiza para que fique normal diante do caos que acontecia naquela época. E daí a gente chama na terapia familiar de primeira cibernética. Primeira cibernética ela acontece nesse olhar e nesse movimento dos terapeutas de família, em que eles entravam nas casas ou juntavam os grupos familiares. Eles eram os grandes, eles eram aquelas pessoas que sabiam muito mais sobre a dinâmica familiar do que a própria família que estava vivenciando as dores, os dramas, as questões que apareciam adoecedoras. Isso me faz lembrar que até hoje, nós os psicólogos, eu sou psicóloga clínica, trabalho com casais, com família, nós psicólogos temos um pouco dessa arrogância de sabermos que nós sabemos mais sobre a dor do outro do que esse outro, do que ele próprio. E aí na primeira cibernética apanhou-se muito, porque isso não funcionava naquela pessoa que entrava na dinâmica familiar, mas ele era o grande, ele era o juiz, a palavra final, as recomendações. E por tudo isso, pela beleza que é a terapia familiar, que não tem uma pessoa, não tem um pai. Foi Bateson, sociólogo, mas com tantos outros, Virginia Satir, que apareceram aí, que se juntaram naquilo que a gente chama de primeira cibernética. E vem aí a segunda cibernética, que eu vou conversar com você no próximo vídeo, para que você possa saber do que é que eu estou falando exatamente. Então, eu sou Rose Militão, como eu já mencionei, eu sou psicóloga aqui do Instituto Militão, trabalho com casais, com grupos familiares, e é maravilhoso. Se você quer saber mais sobre a gente, nós dizemos que não temos seguidores. Seguidor não pensa, seguidor não interage. Nós temos relacionamento
relacionamento construído com parceiros, não só esses que chegam aqui no Instituto Militão, nas aulas que nós ofertamos e também vêm para a nossa área de psicologia, adultos, casais, crianças, adolescentes, jovens, mas aquelas pessoas e você que está aí nos assistindo, isso fez sentido para você? Curta, compartilhe, comente, traz pra gente aqui esse diálogo, porque é muito bom que nós possamos desenvolver essa interação. Isso faz sentido para nós e para vocês. Um beijo bem grande, aguarde o próximo vídeo sobre a segunda cibernética relacionada à terapia familiar.